que tal todos? Gente, vamos falar um pouquinho sobre as conjunções adversativas. Ele fala o seguinte: no son raros los momentos en los que necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de algo que hablamos o que habíamos pensado. Como seres humanos, solemos recapacitar todos los días una idea o una información. En estos casos, buscamos en la lengua española algunas estructuras especiales para ayudarnos a valorar la idea de oposición o controversia en relación a algo enunciado. Se trata de las conjunciones adversativas. A continuação, descubre algumas de estas estruturas possíveis. Então, gente, nós temos aí conjunções, são aquelas palavrinhas que vão unir termos em uma frase para que ela tenha sentido. E adversativas já está dizendo, vai ter o valor oposto, vai ser controverso àquilo que eu estou dizendo. Então, vamos conhecer algumas dessas conjunções adversativas. Estruturas para expressar oposição ou controvérsia. A primeira conjunção adversativa aqui é a conjunção pero. Pero, función, cambia el sentido de la primera oración. Ou seja, muda o sentido da primeira oração. Em português, pode ser reemplaçada por mas. Então, esse pero, gente, traduzindo para o português, significa um mas, porém. Exemplos. Me gustaría comer unas papas fritas, pero no lo puedo por cuenta de mi dieta. Então, se você fosse traduzir aí a frase aí do exemplo, gostaria de comer umas batatas fritas, mas, porém, não posso por conta de minha dieta, certo? A segunda conjunção adversativa que ele traz é a conjunção sino. Función. Cambia totalmente el sentido de la oración. Então, ele muda totalmente o sentido da oração. Em português, pode ser reemplaçada por mas sim. Então, se você for traduzir essa conjunção sino, ela significa mas sim. Em alguns casos, em raros casos, também pode significar senão, tá certo? E aí, exemplos. No voy a comer algo sano, sino lo más engraçado que haya en el restaurante. Então, ele está dizendo aí, não vou comer algo saudável, mas sim o mais engraçado aí seria o quê? O mais gorduroso que tenha aí no restaurante, certo? A última conjunção que ele vai trazer aí é a conjunção sin embargo. Función. Cambia el sentido de la primera oración, estableciendo una controversia com la segunda oración. Então, também vai mudar o sentido da primeira oração, estabelecendo aí uma controvérsia com a segunda oração. Em português, pode ser reemplaçada por no entanto. Então, se você for traduzir aí o sin embargo, ele pode significar no entanto, pode significar também entretanto. E aí, exemplos. A los chicos no les gusta comer comidas sanas. Sin embargo, se les toca a los padres el desafío de que los chicos se acostumbren con este buen hábito. Então, ele está dando aí uma ideia na primeira oração, que as crianças não gostam de comer comidas saudáveis,
No entanto, entretanto, é função dos pais aí o desafio de que as crianças se acostumem com este bom hábito de comer comidas saudáveis, certo? Então, vocês estão vendo que essas três conjunções, pero, sino e sin embargo, todas são conjunções adversativas. Continuando, agora nós vamos falar um pouquinho sobre heterossemânticos. E aí ele fala o seguinte: solo una palabra sencilla puede convertirse en una situación amara y no cómoda en una cena especial entre personas que hablan portugués y español. Eso porque las dos lenguas presentan muchas palabras que se escriben de la misma manera, pero que conllevan sentidos totalmente opuestos. Se trata de los heterosemánticos en la gramática o, de manera popular, de los falsos amigos entre portugués y castellano. Em seguida, conoce alguns exemplos. Gente, esse conteúdo heterossemânticos, se nós dividirmos a palavra em duas partes, hetero, que significa diferente, e semânticos, que vem de semântica e significa diferente, nós vamos ter aí diferentes sentidos diferentes. Ou seja, são aquelas palavras que existem nos dois idiomas, tanto no português como no espanhol. São palavras muito parecidas, parecidas na escrita, parecidas na pronúncia, só que o significado, a semântica, vai ser completamente diferente de um idioma para o outro. Por isso que são também conhecidos como falsos amigos. A gente pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra coisa totalmente diferente. E aí vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro deles, jamás como uma comida grasosa. E aí, para quem não conhece o espanhol, para quem nunca estudou o espanhol, como é que a pessoa iria traduzir essa frase? Graça, a palavra graça significa gordura em espanhol. Então, uma comida grasosa seria uma comida gordurosa. Então, jamais como uma comida gordurosa. A segunda frase, me gustan las legumbres porque são comidas desgraçadas. Como uma pessoa traduziria essa frase? Desgraçadas é um heterossemântico. Acabei de dizer para vocês que graça é gordura. Então, desgraçadas seria uma comida sem gordura. Então, me gustam las legumbres, ele está dizendo que gosta dos legumes porque são comidas sem gordura, certo? A próxima frase, he probado el berro y me ha gustado mucho el sabor. Claro, aqui pelo contexto, a pessoa, mesmo que a pessoa nunca tenha estudado espanhol, dá para ela ter uma noção de que berro aí é algo de comer, porque ele termina a frase dizendo que gostou muito do sabor. Mas se fosse uma palavra isolada, não seria berro do português. O que é berro no espanhol? Berro significa agrião. Então, he probado el berro, provei o agrião e eu gostei muito do sabor, tá certo? A próxima frase é uma pergunta. ¿Quieres un helado? E aí, o que seria essa palavra helado? Que parece com gelado, né? Mas helado, essa palavra em espanhol significa sorvete, que é algo gelado, né? Mas enfim, significa sorvete. ¿Quieres un helado? Então tá perguntando se você quer um sorvete. A próxima frase,
La comida de tu mamá es muy exquisita. E aí, essa palavrinha esquisita pega muita gente quando não se conhece o espanhol. Porque aí uma pessoa ia traduzir como que a comida da tua mãe é muito esquisita, que não é uma comida boa, que é estranha. Não. Em espanhol, gente, essa palavra exquisita significa saborosa, gostosa. Então, na verdade, é um elogio aí, né? A comida da tua mãe é muito gostosa, é muito saborosa. E essa última frase, creo que la comida no me caído bien. Poderias dar-me um vaso de água? E aí essa palavra vaso, que existe a palavra, essa mesma palavra no português, que no caso seria um vaso, né? Mas aí ele está pedindo um vaso de água? Não. Vaso aí em espanhol significa copo. Então, na verdade, poderias dar-me um vaso de água? Está perguntando se você pode dar um copo de água, certo? Então, todas essas palavras aí, graçosa, desgraçadas, berro, helado, esquisita e baixo, são exemplos de heterossemânticos. Então é isso, gente. Hasta la vista.